Direito previdenciário. Evolução histórica da Seguridade Social no Brasil. Historicamente, existem vários marcos importantes que contribuíram para a construção da Seguridade Social. Inicialmente, no ano de 1543, havia as Santas Casas de Misericórdia. O primeiro hospital e instituição assistencial do Brasil estava localizado em Santos, São Paulo, destinadas ao acolhimento e assistência aos desamparados com grande relevância na área da saúde. Havia uma forte participação da Igreja Católica. O ano de 1808 foi marcado pela presença da família real no Brasil. Aqui existia um Monte Pio da Guarda do Rei. Cada membro pagava cotas e tinha o direito de deixar uma pensão por morte a alguém de sua escolha. Em 1824, com a Constituição do Império, foram criados os socorros públicos. Eram de iniciativa privada, para assistência aos mais pobres, mas precisava de contribuição para prestar atendimento. No ano de 1835, o Monte Pio presente em 1808 foi transformado em Mongeral, Monte Pio Geral da Economia. O Mongeral de 1835 foi a primeira entidade de iniciativa de previdência privada no Brasil. Já em 1891, com a Constituição da República, surge a primeira aposentadoria no Brasil. Aposentadoria essa, restrita apenas aos servidores públicos e militares. O ano de 1919 foi bem marcante, pois foi onde surgiu o primeiro seguro destinado a acidente do trabalho. Graças à iniciativa da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Mas o ano mais marcante para a Previdência Social foi com certeza 1923. 24 de janeiro de 1923 foi a data de criação da Lei Eloy Chaves. É considerado o marco da Previdência Social. Em 24 de janeiro, comemora-se o Dia da Previdência Social. A partir da Lei Eloy Chaves de 1923, surgem as proteções previdenciárias para o trabalho. De início, era restrita aos ferroviários, onde as respectivas empresas criaram as CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões. Cada empresa criava e administrava sua CAP. Era de iniciativa privada, o governo não participava. Possuía contribuições apenas dos patrões e empregados, sendo um sistema mutualista. Em 1930, houve um avanço, onde foram instituídos os Institutos de Aposentadorias e Pensões, IAPS. As IAPS eram divididas por categoria. Eram, na verdade, conjuntos daquelas CAPs criadas em 1923 pela Lei Eloy Chaves. As IAPS, Institutos de Aposentadorias e Pensões de 1930, eram administradas pelo governo. As IAPS eram autarquias públicas. Em 1934, a Constituição Federal criou o custeio tripartite, forma tríplice de custeio, onde o custeio era de participação dos empregadores, dos empregados e do governo. Já a Constituição do ano de 1937 inseriu seguros e assistências. Quando surge uma nova Constituição Federal, em 1946, é a primeira vez que se fala sobre previdência social em uma Constituição. A Constituição de 1946 amparava os seguintes riscos sociais: morte e invalidez, doença, velhice e maternidade. Um ano bem importante foi o de 1960, onde houve a unificação legislativa com a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social. Aqui em 1960, foi onde houve a primeira reforma da Previdência, com a LOPS. Em 1963 foi criado o FUNRURAL, que era o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Em 1965 foi definida a pré-existência do custeio para novos benefícios. Essa pré-existência de custeio foi inserida com a Emenda Constitucional número 11 de 1965. O ano de 1966 lembra o ano de 1960. Em 1960 houve a unificação legislativa com a LOPS. Já em 1966, houve a unificação administrativa com o Decreto-Lei nº 72. Foi em 1966 que começou a nascer o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, mas somente em 1967 teve sua criação efetiva.
Ainda em 1966, foi criada a aposentadoria para os professores. No ano de 1967, com a Constituição Federal, tivemos inserido como benefício o seguro-desemprego. Em 1972, foi um período significativo para os empregados domésticos, pois foi em 1972 que os empregados domésticos foram inseridos no rol de segurados do INPS. No ano de 1977 foi criado o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. O SIMPAS foi a unificação de diversos órgãos de assistência, previdência e saúde. Os órgãos que faziam parte do SIMPAS eram 7, tais como o DataPrev, responsável pelo processamento de dados; o INPS, responsável pelos serviços previdenciários; o FUNABEM, responsável pela assistência ao menor; o IAPAS, responsável pela administração, arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias; o SEMI, responsável pela administração de medicamentos; o INAMPS, responsável pela assistência médica aos trabalhadores e dependentes; a LBA, Legião Brasileira de Assistência, responsável pela assistência social. Com a nossa última Constituição, no ano de 1988, houve a redemocratização. Em 1988 surge o termo Seguridade Social, primeira vez a ser tratado no Brasil. Com a Constituição de 1988, a Seguridade Social abrange as áreas sociais de assistência, previdência e saúde. Um dos anos mais relevantes foi 1990, onde foi criada a autarquia, INSS. Em 1990, a fusão do INPS com o IAPAS resultou na autarquia, INSS. Essa fusão se deu com a Lei 8.029 de 1990. O INSS passa a ser responsável pelos benefícios e pelo custeio da Previdência Social. Em 1991, tivemos duas leis bem importantes. A Lei 8.212 de 1991, que trata do Plano de Custeio da Seguridade Social, e a Lei 8.213 também de 1991, que trata do Plano de Benefício da Seguridade Social. Em 1998, tivemos a Emenda Constitucional número 20 de 1998. No ano de 1998 foram inseridos 3 novos benefícios: aposentadoria por tempo de contribuição, hoje já extinta; salário família para segurados de baixa renda; e auxílio reclusão para dependentes dos segurados de baixa renda. Ainda em 1900, um princípio previdenciário: o equilíbrio financeiro e atuarial. No ano de 1999, foi criado o Decreto 3.048, é o Regulamento da Previdência Social. O Decreto 3.048 de 1999 regulamenta as Leis 8.212, custeio, e 8.213, benefício. Nos anos de 2005 e 2007 houveram mudanças significativas. Em 2005 foi criada a Secretaria da Receita Previdenciária, vinculada ao Ministério da Previdência Social. Então, em 2005 a Secretaria da Receita Previdenciária passou a fiscalizar e arrecadar as contribuições sociais, custeio, que antes era atributo do INSS. Mas em 2007 essa responsabilidade de fiscalização e arrecadação passou para a Super-Receita, Secretaria da Receita Federal do Brasil, em âmbito federal, somente com a União. Em 2015 foi criada a Lei 13.135 de 2015, essa lei estabeleceu novas regras para pensões e auxílio reclusão. No ano de 2019, tivemos a Emenda Constitucional número 103 de 2019. Foi uma profunda reforma previdenciária. Uma mudança marcante foi a extinção de aposentadoria por tempo de contribuição, além de diversas novas regras.